que verdadeiramente o Senhor possa estar movendo as águas. Amém, queridos? Estamos nesse período terrível, né? E hoje eu vou falar sobre coisas espirituais, né? Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 4. Lucas, capítulo 4. Só um versículo. Só o versículo 13. Lucas, capítulo 4, versículo 13, que é o final da tentação de Jesus no deserto, onde ele foi tentado no seu jejum de 40 dias e 40 noites. Então, o versículo 3 do capítulo 4 diz assim, na nova versão internacional: tendo terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até ocasião oportuna. Que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar nesse domingo de carnaval. O Espírito Santo de Deus possa nos trazer luz, sabedoria, para que nós possamos, com inteligência, resistir ao diabo, seus demônios, e prevalecer sobre tudo, em nome de Jesus. Amém. Falar sobre coisas espirituais assim, para mim, é muito complicado, porque a gente conhece muito pouco da realidade do mundo espiritual que nos cerca. Eu creio que a gente deve conhecer, se conhece 10% do mundo espiritual que nos cerca, deve ser muito, né? Então, a gente afirmar certas coisas, né, como às vezes alguns afirmam, né, é preocupante, né? É preocupante, porque ficam dúvidas em vários textos, né? Na reunião dos homens a gente já falou até um pouco sobre isso, né? Por exemplo, aquele texto de Saul consultando aquela necromante, né? Lá de Endor, né? Aquela vidente necromante, aquela mãe de santo lá de Endor, né? Se você for ler o texto bíblico, tal qual o texto bíblico está escrito, né? Você vai ter que acreditar que ali verdadeiramente uma necromante, né, viu o futuro, né, e trouxe Samuel do além para falar com Jesus, depois de falar com Saul. E ela acertou na profecia dela, né, porque verdadeiramente Saul foi morto, os seus filhos foram mortos, né? Saul foi morto de esposético, porque nem a guerra, né? Então, a gente entra por um outro pedaço, né? A gente começa a fazer umas argumentações teológicas, né, para não acreditar nesse tipo de coisa, mas se a gente ler o que a Bíblia diz, né, está escrito isso. E muitas pessoas chegam a afirmar que é isso mesmo, né? Não vou discutir esse assunto, né, nem nada. Aquela parábola de rico, né, o rico e Lázaro, parábola agora contada por Jesus, né? Por aquela parábola a gente pode entender que as pessoas que estão no céu veem as pessoas que estão no inferno, e vice-versa, né? Porque o rico está lá no inferno, queimando, ardendo no inferno, e vê lá Lázaro, né, com Abraão. Não é verdade? É o que diz o texto. E por alguma coisa que o texto também mostra, né, parece que o rico, né, sabe como está acontecendo as coisas com a sua família, porque ele pede a Abraão para enviar Lázaro para conversar com a sua família. Não é verdade? Esse é o texto. Eu estou apenas repetindo o texto para não abrir e gastarmos mais tempo, né? Esse é o texto. Pai Abraão, manda aqui Lázaro para falar com a minha família, para que a minha família não venha para cá.
Aí a gente pode entrar num argumento, num outro argumento, mas é isso que está escrito. Né? É isso que está escrito ali. Então, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, né, com esses assuntos, porque a gente, na realidade, a gente sabe muito pouco do que acontece no reino espiritual. Muito pouco. Né? Os anjos, né, puderam fazer sexo com as mulheres, né, lá no texto lá de Gênesis, dos Nefilins. Uns dizem que pé junto, né, uma arte reformada, que de maneira nenhuma, não pode, que é isso? Jesus falou que os anjos no caso não se dão em casamento, mas isso não quer dizer que o anjo pudesse não se transformar em alguém para fazer sexo com as mulheres. E aquele texto é claríssimo a falar sobre isso. E vem depois Judas e fala sobre isso. Depois vem Pedro no final e fala sobre isso. Então, eu estou falando essas coisas todas, essas dúvidas teológicas, né, que dividem opiniões, que ninguém sabe o que é o certo, né, para mostrar o quanto é difícil nós afirmarmos certas coisas, né, e para nós ficarmos cada vez mais atentos, irmãos. Porque nós vivemos num país, o Brasil em especial, né, outros países também, mas o Brasil em especial é um país de pactos feitos. O Brasil é um país espírita, não é um país católico. Né? O catolicismo do Brasil é um catolicismo, né, voltado para o misticismo. Né? Vocês sabem disso, não vou contar a história de aquele aquela China. Né? Então o Brasil é um país espírita. Infelizmente, até no meio evangélico há esse secretismo, né, religioso. O dia da, não sei o que, lá das escadarias, lá na Bahia, não sei que dia, o que é o santo ali, lá. E vai lá, a noite de santo, lá, a escadaria, o padre está lá. E está tudo bem, não é isso? Está tudo bem. E aqui também temos uma mistura, né? No meio evangélico também, de não sei mais o que, não quero citar, né? Mas é o misticismo, né? Um secretismo, né, que também entrou, infelizmente, dentro da igreja evangélica. Né? Então, irmãos, nós precisamos estar atentos, porque nós vivemos no Brasil. É diferente, há também o ocultismo, é claro, na América do Norte, em outros lugares, mas nunca da dimensão do Brasil. Nunca. E em especial no lugar que a gente vive, gente, nessa cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Se você não sabe, fique sabendo que no estado do Rio de Janeiro tem mais centro de candomblé e de umbanda do que na Bahia. Você não sabe disso, fique sabendo. Tem mais centro de, né? Bom, se você andar por essas ruas aqui, andando pelas ruas, você vai se deparar com, nessa área do Caxabi aqui, com dezenas da tenda de não sei o que, da tenda de não sei mais o que lá, dezenas, só você passar, a gente já evangelizou por essa rua, a gente vai falando, caramba, aqui tem, mas ali também tem, e não sei o que também tem, e você vai. Pactos são feitos nessa nação. E o diabo, irmãos, ele foi derrotado por Jesus, mas ele continua existindo. Os demônios serão lançados no lago do enxofre. Alguns já estão acorrentados lá, em desespero. Tá? Mas outros serão lançados também, mas ainda não foram. Esse é o ponto, irmão. Eles não foram ainda. Né? E diz a Bíblia que o diabo até se veste de anjo de luz. Ele se traveste até em anjo de luz, para enganar, quem sabe, até os eleitos de Deus. Então, irmãos, o diabo dá poder, o diabo dá fama, o diabo dá dinheiro, o diabo cura, o diabo cura. Eu não sei qual é a capacidade dele de adivinhar o futuro, ou prever o futuro,
futuro, ou saber o futuro, não, isso não sei. Eu sei que ele fala muita coisa que é verdade, como, por exemplo, o caso desse texto que eu falei de Saul. Se ali foi Samuel que veio ou não veio, não importa. O que importa é que a mulher falou: olha, amanhã você vai morrer, né? Através desse espírito de Samuel, sei lá, não importa. Eu ainda quero crer que é um espírito maligno, né? Que se travestiu de Samuel. Né? Mas como um pastor muito conhecido meu, falou assim, né? Conhecido do Brasil, do mundo, né? Falou assim: olha, Deus proibiu de consultar os mortos, mas não quer dizer que talvez não consultar, né? Então, irmãos, através de muitas pessoas que já estiveram do outro lado e se converteram, a gente sabe das coisas que acontecem. A gente sabe dos pactos que foram feitos. Teve no passado, o Bispo Alberto era vivo ainda, né? Foi até, ele lançou o livro Mãe de Santo. Foi de uma mãe de santo muito famosa no Rio de Janeiro, que se converteu lá em Botafogo. E ela contou cada coisa, né? Do carnaval, de cada coisa que você fica. Não é da época de você, agora tem outros nomes que você está aqui, senão daqui a pouco eu sou processado, né? Mas na minha época, isso eu posso falar um nome até, porque a pessoa se converteu e deu esse testemunho, né? Havia um grupo na minha época de jovem chamado Inimigos do Rei. Esse era o nome do grupo. Um grupo de rockzinho aí, brasileiro, né? E ele falou que esse nome foi colocado por pai de santo e que as letras das músicas, né, tinham frases que o pai de santo mandava colocar. E esse grupo do nada fez sucesso. De chacrinha, essas loucuras de galinha. Fez sucesso louco. Pactos feitos. Pactos feitos. De repente, do nada, você vê um besteirol fazendo um sucesso gigantesco. Pessoas que não eram nada, não cantam nada, não dizem nada, e de repente, bom. Olha uma coisa dessa. Isso também foi falado, né? Na televisão, né? Há anos atrás, quando essa cantora Maria Bethânia foi pão de carnaval, ela foi tema do sangueiro, né, da Mangueira, né? E ela foi pedir a autorização. A mãe dela falou isso, ninguém inventou isso. Ela foi pedir autorização à mãe de santo para poder vir para desfilar nas festas. Olha só o temor que essas pessoas têm, né, dessas entidades. E por incrível que pareça, né, a Mangueira foi campeã aqui. Vocês acham que eles gastam milhões e milhões, né, botando os demônios aí na Marquês de São Paulo, aí em São Paulo também, né, a troco de nada? Só de brincadeirinha. Não foi brincadeira. Só que é folclore, é folclore. Então nós vivemos num país assim, em que o diabo, irmãos, tem poder para matar aqueles que não são de Deus. Tem poder e mata. E mata. Quem não é de Cristo está nas mãos de Satanás. Eu não quero ficar fazendo essa de hoje, né? Muitos testemunhos, né? Mas quando eu tinha um jovem que ele entrou no chamado de pica-pau, termina, e ele e o pai dele era muito envolvido no espiritismo, muito, eram os grandões do espiritismo. E ele veio falar comigo, né? Não vou citar o nome dele, né? Ele sabia que eu era crente e tudo mais. E eu falei para ele: olha, Deus tem poder para curar do cara, porque ele tinha um tumor, né, do tamanho de uma laranja. E os médicos falaram: imagina, isso aí é esperado para morrer. Isso já 30 anos atrás, 28 anos atrás.
E eu sei que o pai dele foi numa igreja, ele morava na Zona Sul, uma pessoa bem de vida, o pai era da Marinha, alto escalão da Marinha. Ele foi para a igreja na Zona Sul, aceitou Jesus e foi curado. E o filho veio falar para mim, Maria, nossa, meu pai foi para o anos, não tem mais nada. Está vendo? Deus é poderoso. Mas passou um período, o pai dele voltou para o espiritismo. Voltou para o espiritismo. E o tumor voltou. E agora voltou de uma maneira avassaladora que não durou um mês, ele não. Então isso, irmãos, isso é o que acontece. Isso é o que acontece. Essas coisas, claro que tem, assim como no meio evangélico, no meio, todo meio tem charlatão? Tem. No meio do baixo espiritismo, tem charlatão? Tem. Tem aqueles que fingem? Tem. Mas tem aqueles também que não fingem. Aqueles que realmente são do diabo e lidam com as forças do mal. Não é para ninguém sair daqui, mas é para saber que isso existe, irmão. Isso existe. Você vê às vezes, traga uma pessoa amada e não sei mais o que, que palhaçada, que veja. Não é palhaçada e não é besteira. Não é palhaçada e não é besteira. São pactos que são feitos. Porque nós vivemos num país assim. Para terminar essa parte de exposição sobre coisas espirituais que a gente não entende, né? Eu conheci uma pessoa, com os outros eu falei especificamente, trabalhou num local que eu fiz um serviço. Eu conheci essa pessoa, era uma mulher, e ela havia sido da Rosa Cruz. Quem não sabe o que é a Rosa Cruz, dá um Google, que você vai ver que é uma entidade espírita, né? E ela falou comigo que ela se separou do marido, que também era um cargo elevado nas Rosa Cruz, e ela se comunicava com o marido, ela na casa dela e o marido no trabalho. Ela falou que deitava na cama e não sabe o que significava isso, mas alguma coisa ela saía do corpo e via o corpo dela em cima da cama. Essa pessoa tinha se convertido ao Evangelho. Se converteu, continuava no Evangelho. Estava lá na igreja de Botafogo agora, nova igreja de Botafogo. Então, irmãos, são coisas que a gente já vivenciou, né, já conversou, coisas que a gente vê e a gente sabe, né, para mostrar como esse mundo espiritual é mais complexo, né, do que nós acharmos, é besteira, não sei mais o que, eu vou para aqui por essa exegese aqui, não sei mais o que. A gente não sabe, irmãos, o que acontece na realidade em muitas dessas coisas. Então, irmãos, nós vemos aqui que Satanás, né, nesse texto que a gente leu, né, depois de tentar a Jesus e de Jesus resistir ao diabo, né, com a palavra de Deus, diz aqui que ele o deixou até ocasião oportuna. Irmão e irmã, o diabo nunca vai te largar. Nunca. Ele só vai te largar o dia que você for para Cristo Jesus, ou Jesus voltar. O diabo vai querer sempre te destruir. Ele veio para roubar, para matar e para destruir. Ele não vai abrir mão de você. Você pode vir à igreja todo domingo, ele não vai abrir mão de você. Você deve vir à igreja todo domingo. Você deve orar todo dia. O que eu estou dizendo é que não, assim como ele não abriu mão de Jesus. E ele sabia que Jesus era o Filho de Deus. Satanás sabia com o que ele estava falando.
Ele falou, já que tu és filho de Deus, te joga aqui no alto pináculo, porque os seus anjos vão te sustentar. Esse se tu és é uma tradução muito errada, né? Satanás não diz, já que você é filho de Deus, te joga aí. Olha, se você se prostrar diante de mim, dobrar o seu joelhinho diante de mim, eu te dou o mundo inteiro. E é isso que o diabo faz. As pessoas querem fama, as pessoas querem poder, as pessoas fazem qualquer coisa para serem curadas e procuram esse tipo de coisa, e na realidade estão vendendo a sua alma ao diabo. Ele dá, mas depois ele vai tomar. Então, irmãos, nós vemos aqui alguns textos que eu peguei aqui, né? Não precisa abrir sua Bíblia não, tá? Mas em Mateus 16, versículo de 21 a 23, quando Jesus vira-se para os discípulos e fala assim, olha, eu vou ser preso, vão me torturar, eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressurgir. E Pedro, né? Pedrão, chegou, chamou Jesus à parte, pegou ele pelo braço assim, você não vem, cara. Não tem uma conversinha lá, né? Fala assim, não é que você fala uma coisa dessa? Não pode. Não vai desistir de uma pessoa aqui toda, Senhor. Isso nunca vai te acontecer. Afinal de contas, o Senhor é filho de Deus. Isso aí nunca vai acontecer contigo, não. E o que Jesus fala para Pedro? Arreda. Arreda o quê? Para trás de mim. Jesus identificou que Satanás havia lançado um dardo, como Paulo fala, né? Um dardo na cabeça de Pedro. Como é que isso funciona? Eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia. Mas Paulo fala isso para Efésios, né? O capacete da salvação, o escudo da fé, que nós podemos apagar todos os dados inflamados do maligno. Então, de uma maneira que eu não sei explicar, o diabo, às vezes, fica semeando coisas na nossa mente. Como é que funciona isso? Não tenho a menor ideia. Mas Jesus identificou isso. Ele vai falar, Pedro, ó, que é isso, Pedro? Ele não falou Pedro, ele falou, arreda Satanás. Ele identificou que era uma ocasião oportuna que Satanás estava tendo ali. Através de Pedro, não era uma possessão demoníaca, mas era uma influência maligna que estava sobre Pedro, sobre a mente de Pedro. E por isso ele foi exortado dessa maneira, forte, né? Arreda Satanás, opa, caramba, que coisa forte. Então a gente precisa estar atento, irmãos. Não dá para explicar. Não dá para explicar. Por isso que essa mensagem é isso, nós estarmos atentos às coisas que estão ao nosso redor. Esse mundo espiritual que a gente não entende muito bem. Mas ele existe. Ele existe. Ainda mais no Brasil. E em outros países também, como por exemplo o Haiti, né? Que é um país muito, está sempre na miséria, na desgraça. Nos livros da Bíblia agora não, depois eu pedi para você abrir em outro lugar, né? João capítulo 6, versículo 15. Jesus estava aí, ele percebe que o povo, diz a palavra de Deus, que o povo queria fazer Jesus rei à força. Jesus estava fazendo milagres, maravilha e tudo mais. Esse que vai me alimentar dos romanos agora, queriam fazer ele rei à força. Jesus percebeu isso, o que é que ele faz? Sai de todo mundo e sobe um monte. A outra é mexendo maligno. Uma outra é mexendo. João capítulo 6, versículo 15. Uma outra é mexendo maligno contra o Senhor.
Em Lucas capítulo 22, versículo 3, diz a palavra de Deus que na ceia, Satanás, ele entra em Judas Iscariotes. Agora é uma possessão demoníaca. Satanás, ele toma Judas Iscariotes, diferente de Pedro. Pedro foi uma influência, alguma coisa, um soprinho, né? No ouvido de Pedro. Isso vai acontecer não. Às vezes a gente escuta esse sopro, né? Ai, você é bonzão, né? Você é bonzão. Você está ficando bem, está bonitão, está bonitona. E a pessoa boba, né? Vai achando que é verdade. Então diz a palavra de Deus que Judas se levanta da ceia e vai para trair Jesus como sacerdote. Agora isso aqui cabe outra coisa importante, irmão, nós vemos aqui, né? Judas era um dos 12. Judas foi escolhido por Jesus. Não vou entrar aqui em eleição, mas Judas foi escolhido por Jesus. Ele andou 3 anos e alguns meses com Jesus. Creio eu, que nas 2 vezes que Jesus enviou os discípulos, né? Talvez ele tenha curado pessoas, em nome de Jesus. Ele era um dos 12. Talvez ele tenha expulsado demônios, no nome de Jesus. Jesus não fala isso, né? Que muitos, né, no juízo chegaram lá e falaram: Senhor, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos enfermos, em teu nome pregamos. O Senhor vai virar e falar assim: nunca os conhecia. Nunca os conhecia, apartai-vos de mim. Mas João diz, relata que Judas, ele era ladrão. Ele andava com Jesus, mas roubava das ofertas de Jesus, porque ele era o tesoureiro de Jesus. Era ele que guardava as ofertas para sustentar o ministério, né? Jesus, os discípulos, eles tinham que comer, né? Pode ser que alguém acolhesse ele na escada, talvez ele fosse para uma hospedaria, tinha que pagar uma hospedaria, né? Diz que Judas era um ladrão, mas andava com Jesus, mas estava ali do lado de Jesus. Isso deve nos servir de lição para nós, né? Porque não adianta falar: não, eu amo com Jesus, não, eu vou à igreja todo domingo, não falta um dia, pode cair prego, parafuso, eu vou comer, se o seu coração verdadeiramente não é de Cristo. Não adianta. O nosso coração tem que ser de Jesus. O que nos traz à igreja tem que ser o amor a Cristo, não o que a gente pode receber. O que a gente pode receber em qualquer lugar. O ímpio pode receber bênçãos de Deus, basta ver o que Deus quer, e recebe, né? Porque eles estão ainda vivendo, né? O mundo está de pé, então a graça comum acaba, né? Deus deu sabedoria, foi isso aqui uma vez, né? Para a cura da vacina da Covid-19. Isso é o quê? É a graça de Deus comum, usando homens, usando mulheres. Então o ímpio, né? Aquele que bate tambor lá e tudo mais, também recebeu a vacina no braço. Esse também tem que usar contra a Covid. Isso que a gente chama de graça comum, vai para todos, né? Então Deus pode fazer o que Ele quiser com qualquer um. Deus pode ter misericórdia do maior feiticeiro do mundo. Deus é Deus, Ele faz o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Agora, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que para nós, né, verdadeiramente, estarmos imunes a esse tipo de coisa, né, nós precisamos ter o nosso coração em Cristo Jesus. A única defesa que nós temos, irmãos, nesse país, né, em especial no Brasil,
em especial no Rio de Janeiro, a única defesa que nós temos é Jesus Cristo contra esse motivo. Não há outra defesa. Pode botar plaquinha na porta, pode botar plaquinha no carro, pode botar Salmo 121 aberto em todos os cômodos da sua casa, pode botar o Salmo 21, né? 21 não, 91, né? No painel do seu carro, né? Pode fazer o que for. Pode fazer o que for. O diabo não está nem aí para isso aí. Nem demônio está para isso aí. Não está nem aí. A única coisa que afasta Satanás de tocar em nós é o sangue de Jesus Cristo. É o sangue de Cristo. O sangue de Cristo ele não toca. Já escutei, irmão, agora a igreja mudou muito, então, na época passada tinha muita coisa, pai de santo se convertendo e tudo mais, tem os testemunhos que você ouvia, irmãos, de vários, não vou citar nomes aqui, né? Mas que ela, né, de madrugada, né, já tem conchavo, vai com os coveiros e tudo mais, mas na hora de botar a mão, é aquela crente, não, isso aqui você não toca. E naquela cova que tinha um filho de Deus ali, eles não tocavam, nem para pegar osso, nem para pegar qualquer tipo de coisa. Porque nós somos marcados. Marcados. A gente, é que eu falo, o mundo espiritual, né? Isso eu escutei desse, né, de outro pai de santo. A personalidade aí que existia na televisão, daí uma cantora famosíssima, que ele era pai de santo dela também, e ele falou assim, conversando com ela, minha mãezinha está muito doente, estou com medo que ela morra. E essa cantora famosa virou para o pai de santo e falou assim, mas já está na hora dela morrer mesmo. Aí ele virou para ela, quem vai morrer vai ser você. Uma semana depois essa cantora morreu. São coisas, irmãos, que a gente falando aqui, pode dizer, isso é piada, isso é brincadeira. Mas não é brincadeira do espírito. Não é brincadeira. Agora, Senhor, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 22. Nós precisamos estar vestidos com a armadura de Cristo. Como Paulo fala, não é o mesmo que a gente vai ler, né? Mas a gente precisa estar revestido com essa armadura, porque é ela que nos defende. É ela que nos defende. É ela que nos livra do mal. Muita coisa, irmãos, que a gente não está na Bíblia, a gente não entende, mas a gente precisa saber, né? Como aquele anjo que falou, né? Que as pessoas são ignorantes, né? E ficam tratando o mundo espiritual, né? Vou dar um pontapé no traseiro do diabo, não sei o quê, né? E o anjo falou assim, nem Miguel ousou insultar a Satanás quando estava disputando o povo de Moisés. Mas a gente acha que a gente é um bonzão, né? A gente acha que a gente sabe tudo e brinca com esse tipo de coisa. Então, Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus falando aqui, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu lhe digo, Pedro,
que antes que o galo cante hoje 3 vezes, você me negará. Veja, irmãos, que Jesus fala: Simão, Simão, Satanás pediu vocês. Satanás não pediu apenas a Pedro. Satanás queria destruir todos os apóstolos. Não era só Pedro. Jesus está falando em especial com Pedro, né? Talvez por causa de alguma fragilidade de Pedro, sabendo o que ia acontecer com Pedro horas mais tarde, que Pedro negaria a ele Jesus 3 vezes. Então Jesus fala: mas eu intercedi por você. Você imagina como se sentiu Pedro depois de negar o seu mestre, que ele sabia que era o Cristo, que ele sabia que era o Messias, mas por causa da sua fragilidade humana, ele nega Jesus com medo de ser morto. Você fica imaginando o que passou na cabeça de Pedro depois disso tudo, depois de Jesus ter sido morto. Então, Jesus fala: mas olha, eu estou intercedendo por você. É necessário que você passe por essa prova. E diz a palavra de Deus que a primeira pessoa, o primeiro apóstolo que Jesus aparece foi a Pedro, sozinho. Talvez Pedro estivesse na sua casa chorando, amargurado, desesperado, e Jesus vai lá, como Paulo fala, e conversa primeiro com ele. Eu estou aqui. Então, irmãos, como eu já falei, o diabo, ele só tem um trabalho: fazer desgraça. A única coisa que ele quer é acabar com a tua vida. A única coisa que ele quer é te destruir. E ele usa qualquer meio possível e imaginável. Ele não tem escrúpulo, não tem caráter, não tem nada. Então, tudo que ele puder fazer para frear a tua caminhada, para fazer com que você desanime, para quem sabe, como Jesus falou, te afastar do caminho, ele vai fazer. Ele vai fazer. Hoje você venceu? Aleluia! Agradeça a Deus, mas fica tranquilo, que amanhã ou depois da manhã ele já vai estar aprontando de novo. Você venceu o teu vizinho? Venceu o teu chefe? Aquela pessoa? Puxa vida, endemoniado mesmo, mas Deus foi poderoso, Deus me deu a vitória, aleluia. Mas amanhã ele vai levantar um outro, ele vai levantar uma outra circunstância, ele vai levantar uma outra situação, porque ele veio somente para matar, para roubar e para destruir. Isso, esse é o trabalho dele, ele não tem outro trabalho mais. E como ele falou para Jesus, o mundo é dele. O mundo é dele. É por isso que essa história de a pessoa ir para a igreja para querer ficar rica, se esse é o objetivo dela, é estar no lugar errado. É estar no lugar errado. Se ela vai para a igreja com os prazeres do mundo, ela está no lugar errado. Ela não vai ser salva, porque ela está buscando coisa errada, e ela está no lugar errado. Ela devia estar no terreiro. Ela devia estar em outro lugar, que lá ele vai estar para essa pessoa. Só que essa pessoa vai vender sua alma para ele também. Então, irmãos, nós temos, pela graça de Deus, estou terminando, o nosso Senhor Jesus Cristo que está intercedendo por nós. Aquele que é salvo, Jesus está intercedendo. Romanos capítulo 8, 34 e Hebreus capítulo 7, 25. E se não bastasse Jesus intercedendo por nós, o mesmo capítulo 8 de Romanos, agora o versículo 26, diz também que o Espírito Santo que está em nós também intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então a nossa segurança, irmãos, é o sangue de Cristo Jesus. É Ele que intercede por você. É Ele que te sustenta.
destrutiva do mal. Então, meu irmão, minha irmã, vista toda a armadura de Deus. Vista toda a armadura de Deus. A armadura de Deus nada mais é que Cristo Jesus. E deixa o tambor bater, vai deixar o tambor bater, vai deixar fazer o que for, que aquele que está em Cristo Jesus, o maligno não lhe ele causa confusão, muita confusão ao redor, etc. Mas tocar em nós, jamais. Colocar enfermidade, jamais. Então essa é a nossa segurança. E é por isso que a gente pode deitar e repousar seguro. Porque apesar de viver num país de pactos firmes, nós servimos a um Deus que venceu e está reinando sobre nós. Vamos ficar de pé, por favor, irmãos. Aleluia. Esse mundo jaz no maligno. Esse mundo não será o mundo que nós vamos herdar. Nós vamos herdar uma outra guerra, onde não haverá mais o diabo, onde não haverá mais demônios. Não podemos brincar, irmãos, com coisas espirituais. Mesmo sabendo, quem tem uma fé reformada, mesmo sabendo de alguns princípios, não podemos brincar. Como diz, o ditado popular, quem brinca com fogo pode se queimar. Então vamos respeitar esse tipo de coisa. Não vamos brincar com esse tipo de coisa. Mas como o senhor falou que o dia maligno não toca, mas não é para brincar. Não é para achar que isso é bobagem. Não é para achar que isso é besteira. É para todos os dias pedir ao Senhor, me cobre a minha casa, cobre a minha família, livra do mal, da maldade que nos cerca. Mas nada de brincadeira, irmãos, com coisas que a gente não entende. Não entende. Está além da nossa capacidade de entendimento dessas coisas. Então a gente precisa. Não vai entrar em muitos detalhes, não, mas fica firme com Cristo Jesus. Senhor, Deus, a nossa vida está nas tuas mãos, Senhor. Levantamos nossos olhos para ti. És tu que nos socorre. És tu que nos livra de toda investida do maligno. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado. Porque o Senhor tem nos livrado do mal. Tem nos livrado da maldade, da malignidade. Continua nos livrando, Pai. Continua livrando a nossa casa, a nossa família, Pai. Continua livrando os nossos irmãos, as nossas irmãs em Cristo Jesus. Continua livrando a tua igreja, Pai, do Brasil, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos da maldade. Livra-nos do diabo. Livra-nos dos demônios. A ti seja a honra, a glória, o poder e a majestade. Amém. Você pode sentar-se.